Hoje nós celebramos a festa solene da Ascensão do Senhor. Um dia o salmista disse: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subia ao toque da trombeta. É curioso, irmãos, porque Davi escreveu esse salmo há quase 1000 anos antes de Jesus nascer. O que o salmista tinha em mente quando ele escrevia esse salmo? Fazendo um prognóstico, uma revelação daquilo que iria acontecer há tantos séculos mais tarde. Que coisa impressionante quando eu começo a compreender a revelação de Deus. Quando eu começo a compreender a revelação de Deus, eu vou purificando a minha fé, eu vou purificando a minha religião, a minha igreja, a minha compreensão que eu tenho a respeito das coisas de Deus. A ascensão de Jesus é uma imagem plástica, é um cenário. E o evangelista encena esse ato de uma forma plástica, de uma forma teatral. E é curioso que esta manifestação da ascensão de Jesus não foi uma manifestação pública, onde todo mundo participou, onde todo mundo viu, não. Reservada aos seus apóstolos. O Evangelho lembra que eram 11, porque Judas havia traído Jesus. Depois disso, eles teriam que escolher Matias, que iria substituir Judas. Curioso também que estas revelações, Jesus não as deu antes da sua morte. O mistério da igreja de Jesus Cristo só foi dado depois da morte e depois da ressurreição de Jesus. Esse é o grande mistério que nós, como cristãos, precisamos descobrir. A vida de Jesus foi importante, evidentemente, mas toda a sua vida foi uma catequese, junto com os apóstolos e com o povo e os apóstolos. Mas o cerne, o coração da doutrina, da fé, da profissão daquilo que eu realmente devo crer, não foi dado enquanto Jesus vivera, só depois da sua ressurreição. O texto de Atos de Lucas lembra que eles, depois de estarem reunidos, e até o texto lembra uma coisa curiosa, depois de uma refeição, de uma festa, como ressuscitado, ele poderia estar numa festa, comendo com os discípulos. Ali há um símbolo, uma simbologia da alegria, do ressuscitado no meio da comunidade apostólica. Porque quando eu descubro que o meu Jesus, ele é vivo, ele é ressuscitado, eu não preciso de outras alternativas, eu não preciso de adendos, de apêndices para a minha fé. O texto de Lucas, começando a sua descrição, diz que após ter dado instruções aos apóstolos que ele tinha escolhido, o texto é uma eclesiologia, é uma tradução do que seja a igreja. Aqui que nasce a igreja, que é o nascimento da igreja.
O Espírito Santo consagra esta igreja, a única igreja de Jesus. Se você lança um olhar depois de 2000 anos, aí você vê tantas igrejas, irmãos. E você talvez, se tem fé, começa a se perguntar: onde ficou a igreja de Jesus? Onde ficou a instrução de Jesus, que foi somente dada àqueles apóstolos que Ele mesmo escolhera? A igreja, ela só nasce, só é, se ela participar desse grupo pequeno de apóstolos. O Evangelho lembra, a carta de Atos lembra, que Jesus, depois dessa festa, desse almoçar, talvez jantar, não sei, Jesus recomenda aos discípulos: olha, não se afaste de Jerusalém, espere a realização da promessa do Pai, da qual ouvistes falar. E qual foi a revelação do Pai? A consagração do Espírito Santo. E eles não podiam se afastar de Jerusalém, porque Jerusalém, que foi o espaço, o teatro da condenação de Jesus, seria também o teatro da vitória de Jesus, o teatro da ascensão e o teatro da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. Aí você vai descobrindo como é importante a gente descobrir que a ascensão de Jesus não é abandonar-nos, mas a ascensão de Jesus é a consagração da sua igreja. E eu participo desta igreja. Um outro momento, Jesus fala para os discípulos: vós recebereis o poder do Espírito que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins do mundo, até Presidente Prudente. Mas isso é dado não ao povo, aos apóstolos somente. E ele, no Evangelho, vai dizer sobre os sinais que acompanharão esse poder. Os sinais que acompanharão esse poder, diz no evangelista Marcos, são estes: expulsarão demônios, em meu nome falarão línguas novas, se pegarem serpente ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. O curioso é que tem gente que assume isso para si, e não é de direito do povo assumir isso para si, isso é um direito apostólico somente. Hoje em dia, infelizmente, a nossa ignorância religiosa, bíblica, tomou conta das nossas igrejas, movimentos de tendência carismática. O pessoal diz que fala línguas, oro em línguas, aí você fica conectado com a canção nova, e aparece aqueles tropeiros ali, rezando em línguas, e animando o povo a orar em língua, porque está escrito na Bíblia, que eles falarão línguas novas. Mas essa promessa não é dada ao povo, é dada, nem aos discípulos é dada aos apóstolos, somente a eles. E todos estes sinais, eles se extinguiram com o passar do tempo. Aquele irmão que descobre Jesus não precisa de sinal. Quando eu necessitar de um sinal, é porque sua fé está se apagando. A maioria das pessoas tem uma fé igual ao fogo de palha. Você conhece uma espiga de milho? Quem conhece uma espiga de milho, levante a mão, porque eu conheço. Quantos poucos conhecem, tem uns que não conhecem.
A espiga de milho você descasca e aparece o quê? Uma palha. E você pega essa palha e põe fogo nela. Ela demora muito para pegar fogo ou não? Rapidinho ela pega fogo e sobra o quê? Cinzas. Agora pense comigo. Você conhece uma árvore chamada peroba, por exemplo? Alguns conhecem. Você pega uma tora de peroba desse tamanho, com uns 60 centímetros de diâmetro, e tente colocar fogo. Será que pega fogo fácil? Hein? É difícil. E se pegar fogo, quando queimar tudo, vai sobrar o quê? Brasas. Brasa. A maioria de nós, irmão, tem uma fé igual ao fogo de palha. Aquele foguinho rápido. Fica muito animadinho com a fé, animadinho com Jesus Cristo, animadinho com a igreja, animadinho com o movimento carismático, animadinho com os milagres que acontecem por aí. Você fica ligado à televisão, você fica ouvindo aquelas conversas dos pastores que tem por aí e até de padres que tem por aí. Você vai nas missas da renovação, você vai na missa de cura e libertação e você sai todo animadinho, pensando que o seu Deus tem hora para funcionar. Será que você não tem juízo para perceber que meu Deus não tem hora para funcionar? Porque Deus tem que funcionar somente naquele momento. Aqui está o detalhe, irmãos. Mas nós vivemos um mundo de tanto fogo de palha, que a gente prefere acender a palha ao invés de botar fogo na tora de peroba. Porque é difícil. Porque é difícil. E é duro a gente fazer o povo convencer-se do contrário. Porque primeiramente a nossa leitura das Escrituras é muito frágil, muito fraquinha. E nós confundimos as missões bíblicas. Jesus, ele tinha missões para os apóstolos, missões para os discípulos e missões para o povo. E Jesus não confundia as missões. Se Jesus dá esses sinais somente depois da ressurreição, é porque não era uma missão comum, era uma missão extraordinária. E a nossa igreja, a minha igreja, ela tem uma missão extraordinária. E eu preciso descobrir esta missão. E à medida que eu descubro esta missão, a minha fé se torna uma fé igual fogo numa tora de peroba. Difícil. E depois das dificuldades, ainda vai sobrar brasas. Porque o cristão não se torna cinza, irmãos. Não se torna cinza. Esses dias, uma família tem um filho que tem câncer. O menino tem 14, 15 anos. A família tem alguém que é evangélica. Lá na igreja tem uma mulher que é profetisa. Ela recebe o Espírito Santo. E ela faz profecias. E essa pessoa pediu se ela podia levar na casa desse povo a profetiza. E eles, coitado, no embaraço do câncer, em situação complicada financeiramente, onde o afeto do pai, da mãe, quase se extingue diante da enfermidade do filho, em geral os pais dizem sim. E foi aquela pessoa profeta na casa deles. E ela começou a profetizar. E das profecias, das tantas barbaridades que aquela profeta disse, ela disse finalmente: amanhã vocês levem seu filho na minha igreja, ele vai receber a cura. Uma pessoa, irmão,
que está com câncer em último grau, não vai receber a cura amanhã. Quem vai curá-lo será a medicina. E se a medicina não curar, talvez finalmente, Deus o pudesse fazê-lo. Mas Deus não tem essa função. Porque se eu fizer isto, irmão, eu estou pegando meu Deus e botando-o numa gaiola, para que ele cante na hora que eu assoviar. Porque em geral os passarinhos cantam quando o seu dono assovia. Aí o passarinho imita o assovio do dono e começa a cantar. Depois desse fato, irmãos, o Evangelho lembra que Jesus se ascendeu ao céu. E quando os discípulos extasiados olham para o céu e vendo o Senhor se elevar, cumprindo a profecia do Salmo 46, por entre aclamações, o Senhor subiu ao toque da trombeta, que é a reprodução da segunda volta de Jesus. A primeira saída de Jesus, a primeira volta de Jesus, foi no sacrifício da cruz. A segunda foi no silêncio. E na última volta de Jesus, vai ser com os alaridos das trombetas, para que todos possam perceber que o Senhor está voltando. Nesse momento, a ascensão de Jesus é no silêncio, porque só interessava aos apóstolos, só eles, interessava ao povo. Jesus queria confirmar a sua igreja, por isso que o Senhor diz: olha, não se afastem de Jerusalém. E Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Hoje, irmãos, Jesus está sentado no trono. Aquilo que Davi profetizou há tantos séculos atrás, se cumpriu nesse momento. E gostaria muito que você talvez descobrisse isso. O Senhor sentado no trono é o meu juiz. A ascensão de Jesus é a manifestação de que o meu Jesus é o meu juiz. E aquilo que eu professo na minha oração do creio em Deus Pai, é justamente esta: que um dia o Senhor voltará, e Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Quem sabe, oxalá, você pudesse estar vivo, esperando a volta do Senhor, com grande festa, com grande alarido, subir ao céu ao toque da trombeta e recepcionar Jesus no silêncio e na tranquilidade da minha alma. É isto, irmãos, que é celebrar a ascensão de Jesus. Creio em Deus.